Vitória, né? Que a Vitória Mind Blogs, no vídeo de hoje, não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando o caso chocante que está acontecendo com a youtuber mirim Ana Vitória, ou Vitória Mind Blogs. A Vitória tem feito uma série de denúncias contra seu genitor, que tem ameaçado-a e ameaçado a sua mãe. E agora ela está sendo perseguida até mesmo pelo Conselho Tutelar da sua cidade por denunciar o seu agressor. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês tudo que a gente sabe até o momento sobre o caso Vitória Mind Blogs. O caso que explodiu nas redes sociais nos últimos dias e que envolve uma das maiores criadoras de conteúdo infantil do Brasil. Pois bem, esse vídeo contém alerta de gatilho. Uma adolescente de 17 anos, a influenciadora digital Ana Vitória, conhecida nacionalmente como Vitória Mind Blogs e conhecida por milhões de crianças e adolescentes por vídeos de Minecraft e Roblox, apareceu pela primeira vez mostrando o rosto e fazendo denúncias extremamente graves contra o seu próprio pai. E o que mais chamou a atenção não foi só o relato forte, foi o desespero que ela demonstrava no vídeo, que era um verdadeiro pedido de socorro. A influenciadora, a Vitória Mind Blogs, afirmou que estava vivendo com medo, que deixou de frequentar a escola presencialmente e que sente que não está sendo ouvida pelas autoridades. O vídeo ultrapassou 20 milhões de visualizações e gerou uma onda gigantesca de repercussão, revolta e debates na internet. Mas afinal, o que está acontecendo no caso Vitória Mind Blogs? A Vitória ela denunciou violência doméstica, denunciou ter sido vítima de abuso e abuso psicológico, denunciou que o pai, contra quem ela e a mãe possuem medida protetiva, tem descumprido reiteradamente essa medida protetiva. E chegou a denunciar até mesmo o Conselho Tutelar de Tianguá, no Ceará, e que agora o próprio conselho publicou nota informando que irá entrar na justiça contra a adolescente. A Vitória Mind Blogs começou seu canal no YouTube lá em 2017, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Com o passar dos anos, o projeto cresceu de forma gigantesca. Hoje, ela soma mais de 7 milhões de seguidores na plataforma e se tornou uma das maiores criadoras de conteúdo infantil do país. Só que nos últimos tempos, muita gente começou a estranhar o desaparecimento dela das redes sociais. A influenciadora passou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, afastada da internet e começaram rumores de todos os tipos. Algumas pessoas chegaram até a especular que ela tinha sido mantida em cárcere privado pela própria mãe. E foi justamente para responder esses rumores que ela resolveu gravar o vídeo que chocou a internet. No desabafo publicado no último sábado, Vitória apareceu mostrando o rosto pela primeira vez e afirmou que decidiu tornar tudo público porque sentia que não estava sendo protegida. E aí eu vou pôr aqui do lado para vocês o vídeo da Vitória para ouvirmos juntos a fala dela e por ela ser menor a gente vai borrar o seu rosto. Confira. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe,
Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa, com uma criança, menina dentro de casa. Colocando ela o tempo todo em risco, Ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim e na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá... Imagina uma criança crescer com tudo que isso. ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele viu aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. O cara acabou com a vida dela. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Absurdo. Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem que mas porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado.
Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tenho que estudar em casa. Porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Palavras muito fortes da Vitória, né? E dá pra perceber que ela é muito esclarecida também. Então ela sabe exatamente o que ela tá falando ali, o que ela passou por tudo isso. E a gente não consegue entender por que as pessoas não estão ouvindo ela. E aquela frase que ela fala ali de ele a olhava como se ela fosse um objeto, é simplesmente nojento. E aí as denúncias causaram uma comoção enorme na internet. Obviamente ela alcançou muitas pessoas com esse vídeo dela. E essas pessoas começaram a chegar e ajudaram a dar luz para esse caso. Outras pessoas de relevância no Ceará também começaram a encampar a briga. E também trouxeram mais áudios e vídeos. Tem, por exemplo, do pai dela ameaçando-a. E aí eu vou pôr para vocês aqui também. Então dá uma conferida nesse áudio do pai da Vitória. Monstro. Vou botar de novo para vocês, mas é aquele negócio. É um vídeo cheio de gatilhos aqui. E é o áudio do pai dela. E pior que não ficou apenas nessa questão de enviar áudios, né? Ele vivia passando ali na frente da casa da Vitória e da mãe dela, ia na escola dela, né? E tudo isso fazia emitir o alerta de medida protetiva. E teve também o advogado Ronaldo Júnior, que falou um pouco sobre esse descumprimento reiterado das medidas protetivas e diz que isso é facilmente comprovado com as emissões das alertas. E aí eu vou pôr para vocês o advogado explicando um pouco sobre isso também. Então confira aqui do lado. Meu nome é Ronaldo Júnior, sou advogado. Hoje fui contactado pelo Alisson, o qual me relatou uma situação de descumprimento de medida protetiva. Logo, fui analisar, principalmente os vídeos, né, que circulam nas redes sociais, e vi que se tratava do caso Ana Vitória, uma menor que teve que ir até as redes sociais para poder ganhar voz diante de uma situação dita por ela mesma, em que a sua palavra, que a sua genitora, estava sendo descredibilizada, ainda mais diante de outros meios de prova, como áudios em que há claras ameaças à sua integridade física e principalmente também psicológica, o dano à sua integridade psicológica. No caso de violação de medida protetiva, é descrito no artigo 338-A do Código Penal, com pena de 2 a 5 anos. A presente situação ela é facilmente comprovada quando a vítima recebe em seu aparelho a notificação de aproximação do autor. Então estamos aí de uma situação de flagrante, possivelmente facilmente comprovada através do endereço da vítima e também da aproximação do autor, o qual estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Então, não há nada.
Bom, e claro que foi divulgado também esse monte de emissões de alerta de aproximação do agressor às vítimas. Só que, segundo o que foi repassado pela mãe da Ana Vitória, é que eles disseram a ela que os alertas são vagos. Já pensou uma coisa dessa? E aí circulou também um vídeo extremamente chocante da Vitória Mindblocks em uma ambulância sendo atendida, um desses surtos dela ali. No áudio é possível ver a Vitória desesperada gritando que seu pai iria lhe matar. Essa é a frase que pode ser ouvida bem clara no vídeo, né? E mostrando ali todo o desespero vivido pela adolescente. O medo na voz dela é assustador. O áudio é perturbador. E recentemente, segundo os relatos, mãe, irmã e advogados ainda foram questionados sobre o motivo do genitor não se aproximar da própria filha. O vídeo responde por si só. Eu vou pôr para vocês o trecho da Vitória na ambulância, no qual ela está em pânico, e a mãe dela tenta acalmar ali, dizendo: a mãe tá aqui, meu amor, a mãe tá aqui. Confira também esse trecho. E isso ainda não é suficiente, até quando alertas, denúncias e pedidos de ajuda continuarão sendo tratados como algo vago. E segundo informações divulgadas pela imprensa local e pelo portal VTV News, os conflitos teriam se intensificado durante a pandemia, no qual a Vitória afirma que teria sido afastada dos amigos e familiares e que desenvolveu problemas emocionais graves. Aí naquele vídeo mais cedo que eu mostrei para vocês, ela revelou que precisou ser internada em hospitais psiquiátricos após crises emocionais severas. E em um dos momentos daquele desabafo dela, ela fala que enfrentou pensamentos suicidas. E aqui vale um alerta importante. Quando uma adolescente expõe publicamente situações tão delicadas, envolvendo saúde mental, violência psicológica e medo constante, o impacto emocional disso é gigantesco. Por isso, o caso acabou ultrapassando a bolha da internet gamer e virou um debate nacional sobre violência doméstica, proteção de menores e falhas no acolhimento de vítimas. Outro ponto central do caso envolve uma medida protetiva. E, segundo a Vitória, a justiça teria concedido essa proteção para ela e para a mãe dela em março desse ano. Mesmo assim, segundo a adolescente, o pai teria tentado se aproximar delas diversas vezes. Ela afirma que ele chegou até ir à escola, como eu mostrei para vocês no vídeo dela, e os prints divulgados mostram também essas notificações de monitoramentos ligados à Lei Maria da Penha, indicando essas aproximações dele. A defesa da influenciadora é formada pelos advogados Liana Mouzinho, Pedro Brasil e Wesley Felipe. Os advogados afirmaram que o caso corre em segredo de justiça e demonstraram preocupações com a segurança da adolescente e da mãe dela. E segundo a defesa dela, os supostos descumprimentos das medidas protetivas estão sendo comunicados às autoridades. E teve outro detalhe também que gerou revolta nas redes sociais, que após o caso ganhar repercussão nacional, o Conselho Tutelar de Tianguá, lá do Ceará, divulgou uma nota oficial. No comunicado, o órgão afirmou que atua dentro da legalidade e negou qualquer favorecimento ou vazamento de informações. Também informou que as declarações feitas publicamente seriam analisadas pelas autoridades competentes e que medidas legais poderiam ser tomadas. Só que a reação da internet foi imediata. Muitos internautas criticaram o tom da nota e disseram que o órgão aparentava estar mais preocupado com possíveis acusações contra a instituição do que com o acolhimento das vítimas. A nota acabou aumentando ainda mais a revolta nas redes sociais. E até o momento da gravação desse vídeo, a defesa do pai da adolescente ainda não havia se pronunciado publicamente sobre as acusações feitas pela Vitória Mindblocks. E agora o caso segue sob acompanhamento das autoridades. E como envolve menor de idade, muitos detalhes permanecem em segredo de justiça. Mas uma coisa é fato: o vídeo da influenciadora abriu uma discussão gigantesca sobre violência psicológica, medo dentro de casa, proteção de adolescentes e o impacto emocional que situações traumáticas podem causar durante a infância. E vale lembrar uma informação importante: casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente para a Polícia Militar no 190.
E claro, se surgir qualquer atualização importante sobre esse caso, a gente volta aqui para trazer para vocês, para deixar vocês atualizados de tudo que rolou. E esse foi o vídeo, espero que ele tenha sido útil. E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comente aqui o que você acha disso tudo. Aperte o hype se aparecer, se inscreva no nosso canal. E quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!